Senhor, fala conosco. Porque hoje, meu Pai, nós vamos aprender, porque existe uma regra. Quando alguém vive sem regra, sem lei, porque, meu Pai, nós estamos vivendo, meu Pai, nesse mês da providência. Nós precisamos tomar algumas providências para que então, meu Pai, o Senhor venha trazer provisão. Temos ensinado isso e pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor venha, meu Pai, nos abençoar nesta noite. Que o Senhor, Espírito Santo, venha falar aos corações aqui. Meu Pai, essa pregação deu início pela manhã. À tarde foi pregado, mas agora o Senhor ampliou a palavra nesta noite. E esta pessoa vai sair daqui hoje, meu Pai, meu Deus, totalmente na Tua presença. Mas que esta pessoa, ela venha permanecer nesta palavra. Que ela receba esta revelação dos céus. E todos que creem digam amém. Amém? Vamos à palavra. O que não pode fazer agora? Conversar. Mas se o pastor falar amém, não assim triste, né? Mas com alegria, né? Se o pastor falar amém, amém. Glória a Deus. Também só. Aí você não fala mais nada. Não vai conversar com o vizinho não, tá? Já verificou o celular já? Daqui a pouco começa a gritar: alô morto, morto, morto. Aqui não é lugar de morto, aqui é lugar de vivo. Amém? Já verificou já? Vamos à palavra e diz assim, ó: pela fé, Noé, divinamente avisado. Existem alguns avisos que são avisos normais, avisos humanos, aviso amigável, mas esse aviso foi divino. E nós recebemos esses avisos, mas às vezes a gente não atenta, irmão. Às vezes Deus, Ele traz alguns avisos para anunciar uma vitória para nós, para a gente ficar atento, para a gente não desfalecer. Às vezes alguns avisos são um alerta, para que a gente venha tomar alguns cuidados, mas às vezes a gente não ouve. A Bíblia fala que o homem avisado, ele desvia do mal. Mas tem gente que ela recebe o aviso, mas ela é teimosa. Não tem gente que é assim? Qual um lugar aqui perigoso aqui que não se deve andar depois da 1h da manhã? O centro. Calçadão, dá para andar? Perigoso? Eu não sabia, hein? Porque de dia tem um monte de gente, mas andar de noite, perigoso? E se andar com bolsa, celular assim para todo mundo? É perigoso, né? Chega com o celular em casa? Não, né? Aí vamos ver, ó, tá avisado, não tá? Ó, pastor Valquir, ó, depois da 1h da manhã, não vai ficar andando aí, viu, pastor? Não, é para passear, eu quero dar uma caminhada. Faz caminhada de manhã, né? Não, eu quero caminhar 1h da manhã no calçadão. Carteira, celular, aliança, relógio. Vai achar. Quem vai achar vai ser o ladrão, né? Não fui avisado? Sim ou não? E a Bíblia fala que o Noé, pela fé, Noé também foi divinamente o quê? Avisado do quê? Das coisas que ainda não se viam. Hoje você vai receber hoje a revelação de Deus. É muito importante. A igreja, o lugar, a igreja, quando a gente vem para a igreja, a gente recebe revelações, não é humanas. A gente não recebe informações humanas, a gente recebe informações do céu. E hoje o que você vai receber aqui são coisas do céu. Você hoje está se colocando no lugar de Noé, que Deus vai falar com você, vai te dar alguns avisos divinos. Diga amém. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu. Seria tão bom quando a pessoa viesse à igreja e ouvisse a palavra e entendesse que a palavra que se está ouvindo são coisas do céu, avisos. E respeitasse. Mas às vezes é aquela pessoa, como eu falei aqui, dei o exemplo. A pessoa ela é avisada, mas ela é teimosa. Mesmo ouvindo, a pessoa vai lá e acaba fazendo o que Deus falou para não fazer. Teme a Deus, irmão. Aí a Bíblia fala, e para a salvação de quem? Da sua família, preparou o quê? A arca.
pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Não é segredo para ninguém que Noé, ele construiu a arca, não foi? Você sabe que quando ele construiu a arca, Deus destruiu toda a humanidade, não foi? Foi um dilúvio de água. Você sabe o quanto de água foi? A Bíblia fala que quando secaram as águas, a arca ela parou no Monte Ararat, monte. Para você ter noção, hein? Onde parou a arca? O monte é baixo ou é alto? Você imagina, hein? Pastor, como foi o tamanho das águas? Você já viu um avião no céu? Aumenta um pouquinho mais. Foi muita água, irmão. Para você ter noção, que quando secou as águas, a arca parou no Monte Ararat. Não foi no terreno, né? Raso, não, foi no monte. Foi um lugar alto, de tanta água que teve. A irmã estava falando que foi 40 dias. O total do dia que começou a chover até Noé saiu da arca, foi mais de um ano, foi 370 dias. É mais, um pouquinho mais. O pastor ficou um ano lá dentro, ficou um ano lá. Melhor, mais do que um ano, né? Um pouquinho mais do que um ano. Que coisa. Mas Deus preparou a arca. Pastor, como que a gente tem certeza que o que aconteceu foi verdade? Será não é história não, pastor? Esse negócio que Noé construiu a arca, e aí entrou os animais, aí teve um dilúvio, morreu todo mundo. E quantas pessoas sobraram, você sabe? A contagem. Quantos dedos você tem nas duas mãos? Ah, tem gente que não sabe. Meu Deus, tem que fazer contagem aqui agora? Quantos dedos você tem na sua mão? Tira 2. Pronto, sobrou 8 pessoas só. De toda a humanidade naquela época, sobrou só 8 pessoas. Pastor, mas olha, o senhor tem certeza mesmo? Como que se prova que só foi salvo 8 pessoas? Porque morreu todo mundo, irmão. Só sobrou 8. Daqueles 8, Deus começou a humanidade novamente. E como que a gente tem certeza? Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, na linguagem de hoje, a irmã vai colocar rapidinho ali, porque o tempo passa. Segunda epístola de Pedro, é um pouco mais à frente, 2,5. Olha lá, Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de quem? Irmão, aquelas pessoas não queriam saber de Deus. Noé, enquanto estava preparando a arca, ele estava anunciando, não estava? Olha, vai chover, mas nunca choveu, ninguém acreditava. Tem gente que acha que Jesus nunca vai voltar. Tem gente que acha que nunca vai morrer, irmão. Tem gente que acha que vai viver para sempre. E aí vive de qualquer jeito aqui, na presença, né, no mundo, né? Quer dizer, essa pessoa não se conserta, ela não busca Deus. Ela acha que, não, que nada, isso aí vai demorar para mim morrer. Irmão, para morrer só basta estar vivo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. E tem gente que acha que é normal. E tem gente que não leva a sério. A Bíblia relata, fala de Noé várias vezes, até no Novo Testamento, quando fala da volta de Cristo. Como vai ser, pastor? A Bíblia fala que a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, eles viviam uma vida normal, igual a gente vive hoje. Até que chegou o dia do dilúvio, ninguém esperava. Jesus vai voltar assim, como nos dias de Noé. Por isso que é importante pregar sobre ele hoje. E a Bíblia fala que... Pronto, a irmã colocou lá. Porém não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Está vendo? Assim vai ser, Jesus vai voltar. Ninguém estava sabendo o que está acontecendo, o que está acontecendo? Jesus voltou. Pode ser amanhã, já pensou? Já pensou se foi hoje? Por que você não veio para a igreja? Ih, pastor, o Brasil jogou. O Brasil jogou, queria ver Neymar. Deixa eles lá, irmão. O mais importante é aqui. Amém? Depois eu vou lá na internet e vejo todo o jogo. A gente tem que saber o que é prioridade. Eu gosto de futebol, irmão. Meu filho, então, meu Deus do céu. Ele gosta tanto de futebol que ele está na escolinha. E gosta de futebol, hein?
Se deixar, ele passa o dia inteiro assistindo futebol. Mas quando chega na igreja, ele está na escolinha. Deu o horário e não ficou para assistir o jogo. Eu até falei para ele, o Brasil vai jogar. Tá bom, pai, estou indo, viu? Estou indo para a escolinha. Não ficou. São prioridades. São coisas que são mais importantes. Diga glória a Deus. Mas deixa eu ler esse versículo que é bom. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa, tem que marcar esse versículo, hein? A única pessoa que ele salvou foi quem? Foi Noé. Que anunciou, Noé falou para todo mundo, o povo não quis acreditar, como é no dia de hoje. Irmão. Ninguém quer saber de Deus, ninguém quer vir para a igreja, colocam desculpa para tudo. Outras coisas são prioridades até o dia que Jesus vai voltar. Ou até o dia que chegar um problema e essa pessoa não vai saber o que fazer. E a Bíblia fala que Noé anunciou que todos deveriam obedecer a Deus. E olha essa parte, terminando. E Deus também salvou. Mas quantas pessoas? Mais outras 7 pessoas. 7 mais 1? Pastor, como que o senhor tem certeza que só sobrou 8 pessoas? Quantos tipos sanguíneos existem no mundo? São 4 grupos. Somando, dão 8. Essa é a prova. 8 pessoas sobraram. Morreu todo mundo. Então nós que estamos hoje vivos aqui, nós viemos dessas 8 pessoas, irmão. São 8 tipos sanguíneos. E como que é, pastor? Quem sabe o tipo sanguíneo aqui? Quem sabe, pastor, eu sei qual que é o meu sangue. Tá, quem não sabe? Mas você sabe que você tem sangue, né? Você sabe. Graças a Deus. O importante é saber que você tem sangue. Mas mais importante ainda é você saber que tem sangue, qual que é o sangue, né? Não é isso? Porque Deus deixou 8 pessoas, irmão. E como que é certo isso? Não tem nem como. Até o ateu vai falar que não existe. Como não existe, amigo? Está aqui na palavra de Deus. Sobrou 8 pessoas. Tem 8 tipos de sangue. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, aí B positivo, aí B negativo, O positivo, O negativo. Eu sou O positivo. Quem aqui também é O também? Quem é A? Qual de peixe? Você sabia que teve um tempo assim, só não é a mensagem não. Tem uma dieta que o pessoal fala que é dieta do sangue. Alguém já ouviu falar? Dieta do sangue está até na internet. É bom, faz bem. A pessoa que tem o tipo A, quando come carne, se sente muito mal. Você pode ver. Quando você come carne, você fica meio zonzo assim, parece que não faz digestão. Mas quando você come peixe, faz bem. Interessante, né? A pessoa que tem o tipo B, é porque eu conversei com um doutor lá em Campinas, doutor Francisco, uma pessoa muito inteligente, ele faz essa dieta. A pessoa que tem um tipo B, quando come frango, não faz bem. Tem algumas coisas que não faz bem, dependendo do tipo sanguíneo. A pessoa que é O positivo, se come pão, não faz bem, leite também não faz bem, mas pode comer bastante carne. Oh, glória, aleluia. Chama para o churrasco. Eu descobri que faz bem, comer carne faz bem para mim. Mas olha aqui. Não, mas depois você consome. É bom a gente ter conhecimento, né, irmão? Você vai na internet lá, dieta do sangue. Mas você tem que saber o seu sangue. Você não sabe nenhum tipo sanguíneo, como que você vai fazer a dieta agora? Já ia poder te ajudar, mas você não sabe qual é o seu sangue. Quem sabe qual é o seu sangue? Então você consegue fazer essa dieta. Dieta do sangue, pronto. Ali você vai comer coisas boas. Ali vai mostrar o que é mal para você. Se for bem, você vai lá, segue. Se não for, você descarta. Agora, vamos voltar aqui. Irmão, essa é a prova de que Deus, e o que aconteceu na época de Noé e da arca foi verdade. Sobrou 8 pessoas e tem 8 tipos sanguíneos. Vamos lá para Gênesis, que eu quero ensinar duas coisas importantes. Não vou esgotar o assunto. 2 coisas que você deve aprender aqui na palavra. Com Noé, o que aconteceu com Noé.
Quem construiu a arca? Noé. Mas antes de Noé construir a arca, é Gênesis capítulo 6, versículo 9. É o primeiro livro da Bíblia. Você nem de ajuda, né? Ou alguém precisa de ajuda? Não, né? Gênesis capítulo 6, versículo 9. Antes de você... Às vezes a pessoa, irmão, ela não é bem sucedida em nada. Tudo que ela faz não progride. A coisa não avança. Porque para você ter êxito em construir alguma coisa, primeiro você tem que construir uma comunhão com Deus. As pessoas, elas querem ter sucesso, mas elas são um fracasso entre ela e Deus. Noé, antes de ser chamado para construir a arca, ele foi chamado para ter comunhão com Deus. Então é a primeira coisa que eu quero ensinar a você hoje. Tem muitas pessoas que a história dela é só de fracasso. Ela não busca a Deus, ela não se firma com Deus, ela não ora, ela não busca, ela não tem aquela dedicação de vir à casa de Deus. Pessoas assim, tudo que faz não dá certo. Se consegue, o sucesso passa rápido. Por isso que o pessoal é tão derrotado que tem até um ditado aí fora, que a alegria de pobre dura pouco. Até o ditado inventaram. E aí conseguiu. E pode ver, daqui a pouco vai dar errado aí. E dá mesmo, porque a pessoa não tem comunhão com Deus. Mas a pessoa que tem comunhão com Deus, irmão, Deus capacita a pessoa. Você pode não saber o que você está fazendo. Pastor, eu não sou hábil. Mas se você tiver comunhão com Deus, como que você vai crescer? Como que você vai evoluir? Como que as coisas vão começar a dar certo? Então a primeira coisa que eu quero ensinar a você, você quer ter sucesso na vida? Você quer construir uma história de sucesso? Construa uma comunhão com Deus. Senão você não vai conseguir. Lá em Gênesis 6,9 diz assim. Não, coloca primeiro o normal, depois a gente vê lá. Gênesis 6,9, vamos lá. 6,9, corrigido, é isso. Estas são as gerações de Noé. Quando fala geração, você tem uma história, não tem? Você tem uma tataravó, bisavó, avó, pai, mãe, não é isso? Você tem uma história, não tem? Então, quando fala de gerações, está falando da história. Daqui a pouco eu vou colocar aquela versão lá para você entender. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Se a pessoa, tem gente que eu falei de manhã, tem gente que anda triste, tem gente que anda só com amigos, tem gente que só anda revoltado, tem gente que só anda desanimado. Noé decidiu andar com Deus. Você tem que tomar uma decisão. Você vai andar como? Talvez durante toda a sua história de vida, você andou para baixo, você andou revoltado, você sempre andou com problema, você sempre andou triste. Meu irmão, toma uma decisão de andar com Deus. Essa é uma decisão que você tem que tomar. Diga glória a Deus. Porque a pessoa que não constrói uma vida com Deus, ela não vai conseguir construir nada. Família, sempre vai ter problema, sempre vai sofrer, sempre vai ter algum percalço no meio do caminho, mas se você começar a tomar uma decisão, eu vou andar com Deus. Meu irmão, Deus vai chamar você, Deus vai te dar instrução, Deus vai te capacitar, Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar. Teve coisas que eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou vivendo hoje foram coisas que eu sonhei lá atrás. De vez em quando eu me vejo perto de grandes homens de Deus que eu só via na televisão, missionário, de viajar, puxa vida. E quando eu me vi lá viajando como missionário para outros lugares, acompanhando nas missões, quantas vezes eu não fiz isso? De pegar o carro, dirigir para o missionário e fazer campanhas durante 2 dias direto. Então, para mim, foi uma vitória. Eu só vi aquilo, só vi o homem sendo usado por Deus pela televisão. Daqui a pouco eu estava do lado dele, mas eu decidi andar com Deus. A Bíblia fala, meu irmão, que quem anda na presença de Deus, Deus vai levar essa pessoa na presença dos grandes. Ah, isso não é para mim, mas o dia que você começar a andar com Deus, você vai ser grande. Porque Deus é grande. Mas você precisa tomar algumas decisões. Esse mesmo versículo, a irmã vai trocar lá, tem uma versão que diz assim, ó. Eis a história de Noé. Tá, vai contar como foi a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro.
entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aprenda a andar com Deus, irmão. Como eu falei, tem muita gente que está dentro da igreja, mas ela anda revoltada, ela anda triste, ela anda preocupada com um monte de coisas. Começa a tomar uma decisão: eu vou andar com Deus. Amanhã começa o propósito de oração de 30 dias. E tem gente, tem que orar todo dia 10 horas, eu vou estar cansado, vai atrapalhar meu descanso, no outro dia eu vou estar cansado. Vai não, você vai estar renovado, são 30 dias que você tem que orar a Deus. Eu não vou convencer você. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Eu oro tanto para que o Espírito Santo convença você, que você tem que fazer esse propósito de oração. Quem trabalha nesse horário, pastor, nesse horário eu estou trabalhando, grava lá. Quando chegar em casa, no outro dia, eu vou fazer a oração, em nome de Jesus. Meu irmão, sua vida vai mudar. São 30 dias, entra nesse propósito de oração. Começa, você vai mudar, você vai ser outra pessoa, porque o Noé conseguiu construir uma coisa que ficou na história. Ninguém, todo mundo conhece, a história já passou. Noé não existe mais, mas a história ficou. Todo mundo conta a história. Diga glória a Deus, assim tem que ser a sua. O homem que andou com Deus foi escolhido, ele e a família, para Deus começar a humanidade novamente. Que bênção. Sobrou só 8 pessoas. Foi tudo da família dele. Ninguém foi de fora. Ninguém queria saber. Mas as pessoas que estavam dentro de casa acreditaram na pregação de Noé. Os filhos acreditaram, a esposa acreditou, as noras também, foram tudo da família dele, e Deus começou tudo de novo. Teve uma pessoa que também andou com Deus, que foi Enoque. Nós estamos lendo o capítulo 6. Vai lá para o capítulo 5, se não me engano é o versículo 24. 5:24. Gênesis 5:24. E andou, quem? Enoque, também fala. E andou Enoque com quem? Com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quando eu prego isso, eu falo, gente, Enoque andou com Deus. Ele não viu a morte. Quando as pessoas foram procurar, cadê o Enoque? E o Enoque foi embora, Deus levou para ele. Nunca julgue uma pessoa quando ela partir cedo. Por que foi cedo? Porque Deus tomou para si. Não julgue. Porque o Enoque, Deus tomou para ele. Às vezes as pessoas questionaram, mas por que não ficou mais? Porque Deus queria com ele. E por que Deus queria com ele? Porque ele andava com Deus, irmão. Um dia uma pessoa perguntou assim, como que eu faço o luto? Porque às vezes tem gente que até hoje não conseguiu, porque ainda dói. Quem aqui, pastor, eu tinha um ente querido e partiu, e até hoje eu sinto falta. Às vezes eu fico muito sentido. Quem? Deixa eu te ajudar aqui. Então uma pessoa um dia perguntou, como que eu lido com luto? Porque eu sempre estou lembrando da pessoa, eu falo que saudade tem que ser saudável. A saudade é saudável. A palavra de Deus fala que o amor é mais forte que a morte. A morte nunca vai apagar o sentimento que você tem por aquela pessoa, que você tinha, né? Que a pessoa não está mais. Não vai apagar, não vai conseguir tirar o amor continua. A alegria continua, ela só não vai estar aqui, presente com você. E como que eu faço para viver com esse sentimento? Como eu falei, a saudade é saudável. Saudade não dói, irmão. Dói é quando a pessoa ela fica se culpando, quando ela fica questionando. Não questione a partida da pessoa. Foi a vontade de Deus. Quando alguém sofre ainda pela partida de alguém, porque ela não aceitou a vontade de Deus. A Bíblia fala, o homem nasce, cresce e morre. Aceita a vontade de Deus. Se Deus levou porque estava andando com Deus, e Deus tomou para ele. Glória a Deus por isso. Digo amém. Não fica fazendo isso, porque se você fica sofrendo a partida, você está falando para Deus, Deus, eu não concordo com o que o Senhor fez. Como que a gente pode fazer isso? Porque Deus sabe o que faz, não sabe? Sim ou não? Não faça mais isso. Pastor, mas eu tenho tanta saudade. Quando nós participamos da ceia, tem um versículo que diz assim, nós comemos e bebemos em
É memória. Quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando da pessoa de quem? De Jesus. Você viu isso aqui? Então, não é errado você ficar lembrando, ter lembranças. É bom. Tem gente que fica, porque toda hora você fica falando. Não é gostoso, é uma maneira que você tem. Um dia eu estava na igreja, aí tinha um senhor que morava do outro lado. A igreja estava aqui, ele morava de frente da igreja. Normal, de frente da igreja. Era seu Carmindo, lá em Araçatuba. Eu estava na igreja, o seu Carmindo dizia assim, ele falava assim: ô pastor Valquir, o senhor não sabe, mas eu já fui da sua igreja. Por que o senhor não vai na igreja? Ah, ele baixava a cabeça. Ah, pastor. Minha mulher morreu. E quando ela morreu, toda vez que eu entrava na igreja, eu ficava vendo onde ela sentava lá. Ah, eu não consigo entrar aí dentro. Eu disse: seu Carmento, você não pode fazer isso. Tem gente que, meu irmão, tem gente que não entra no quarto onde a pessoa dormia. Não faz isso. Nunca mais frequentei o lugar onde aquela pessoa, para não ficar lembrando. A própria palavra de Deus fala que nós comemos e bebemos em memória. Meu irmão, a gente tem que lembrar. Porque saudade é saudável. E como que eu faço, pastor, para lidar com o luto? É simples. Aquela pessoa, aí um rapaz comentou assim para o pastor: o meu filho morreu um mês atrás. Estou com muita saudade dele. Como que eu faço? O pastor perguntou: o que seu filho gostava de fazer? Ele disse: ele gostava de ir na igreja, de tocar teclado. Ele disse: então, para que você venha ficar bem, vá para a igreja. E ali você vai relembrar bons momentos que você teve com aquela pessoa. A pessoa que partiu, que você tem saudade, o que ela gostava de fazer? Volte a fazer. Reviva o momento. É bom, é gostoso. Minha mãe gostava de ir num restaurante aqui, acho que é na Timóteo, eu não vou lembrar o nome, um restaurante de massa, é bem famosinho. Mamãe gostava de chegar lá. Giovanni, aí, mas a velhinha gostava de ir lá, viu, irmão? Caro pra dedéu. Quando ela falava, vamos pra lá, eu falei: oh, meu Deus. Mas vamos comer em casa? Não, meu filho, eu gosto de ir lá. Quando eu falava assim: mãe, eu estou chegando. Irmão, ela já estava com a bolsinha dela aqui na porta de casa me esperando. Eu falei: mãe, calma. Ela gostava. Minha mãe gostava de ir no shopping. Às vezes é cansativo no shopping, mas eu vou porque ela gostava. E quando eu entro no shopping, eu lembro dos momentos que eu passei com ela, porque ela gostava de ir no shopping. E eu vou no shopping por causa dela. Não está mais entre nós, mas ela gostava de ir em shopping. Ninguém em casa gosta de ir em shopping. Eu vou porque é o lugar onde eu tenho as memórias boas que eu tive com a minha mãe. Eu, quando cheguei aqui na cidade, eu falei para minha esposa: eu quero ir lá no Giovanni. Ela sentava e gostava de tomar suco de abacaxi com hortelã. Foi a primeira: me traz um suco de abacaxi com hortelã. Eu não gosto não, mas eu tomei para lembrar. Ela sentava aqui e tomava o suco. É isso que você tem que fazer. Vamos aplaudir Jesus. É a orientação de Deus. Porque a pessoa fica lá: como que eu faço? Porque está doendo, e eu estou triste, ela não está mais aqui. Vai reviver as memórias, irmãos. Diga glória a Deus. E é assim que você vai viver. Meu irmão, vai andar com Deus. Aprenda a andar com Deus. Não julgue porque a pessoa foi levada, porque se você ficar sofrendo a partir de uma pessoa, você está dizendo que você não aceitou a vontade de Deus. Mas tem muita gente, irmão, que não sabe andar com Deus. Andar com Deus é você olhar para a palavra e seguir as orientações de Deus. A palavra de Deus fala, eu mandei alguns versículos para o pessoal. Isso está lá em 2 Samuel. Deixa eu pegar aqui. 2 Samuel. Passei vários versículos aí. Juízes 21, 25. Coloca para mim lá. Juízes 21, 25. Tem gente que quer andar com Deus do jeito que ela quer, irmão. Pastor, como que anda com Deus? Eu ando com Deus, eu oro ao dia que eu quero,
eu vou na igreja o dia que eu quero, tem dia que eu não quero ir, tem dia que eu quero ir, assim eu vou. Não, isso não é andar com Deus. Andar com Deus é você seguir as orientações, não é viver do jeito que você quer. A palavra de Deus já é um manual de vida, diga bem. E é aqui que você tem que se basear. Mas tem gente que não. Teve uma época que virou uma bagunça o mundo, porque não havia rei, não havia autoridade, ninguém respeitava, todo mundo que fazia o que queria, porque não tinha ordem, não tinha rei. Na sua casa tem ordem? Sempre tem uma pessoa que manda mais na casa, né? Né? Normalmente é. Eu não queria falar, mas falaram por mim, né? Quem é que manda mais na casa? Ela dita umas regras, não pode. Né? A mulher traz todo mundo, traz quem ela quer dentro de casa. O marido, me avisa antes. Mas ela pode tudo. Ela leva quem ela quiser. Mas se o homem vai chegar em casa, se você fizer, você vai ver. Você vai se arrepender, hein? A casa está toda suja, né? Não é assim? Mulher, né? Mulher é assim, né? Não traz ninguém aqui, está uma bagunça aqui, hein? Ai do camarada chegar lá com a pessoa lá, sem avisar. É ou não é, irmãos? Então, não é só eu que passo por isso. Então, em Juízes 21, 25 diz, naquele tempo não havia rei em Israel. Vamos ler juntos? Cada um fazia o que achava que estava. Isso não é andar com Deus. Você seguir as suas opiniões. Pastor, eu acho que tem que ser assim. Eu acho aquilo outro, eu não acho nada. Se você quiser andar com Deus, você tem que pegar a Bíblia e passar a ler qual que é a vontade de Deus. Como que Deus quer que você viva? Como que Deus quer que você ande? Diga glória a Deus. Mas tem gente que não anda assim, irmão. Tem gente que não tem uma lei, não segue uma regra. Pessoas que vivem assim, ela não sabe andar com Deus. Procura ler a palavra de Deus. Porque se você andar com Deus, você vai conseguir construir muitas coisas na sua vida. Você vai construir uma carreira, você vai ter sucesso naquilo que você faz, você vai ser feliz, você vai ser uma pessoa realizada. Talvez você esteja aqui e você não está contente com a sua vida, porque você não está andando com Deus. Você fica tão preocupado em realizar as coisas, mas sem Deus a gente não pode? Não é isso que diz João 15:5? Jesus disse o quê? Sem mim, nada, nem pequeno nem grande. Meu irmão, passe a andar com Deus, você vai ser uma pessoa de sucesso. Segunda coisa que eu quero ensinar, vou só ensinar essas duas coisas, domingo que vem eu ensino mais. É Gênesis capítulo 6, versículo de número 14. 6:14. Aí foi quando Deus pediu para que ele construísse a arca. Vamos ler? 6:14. Deixa eu ver. Isso, eu achei estranho, que eu estou em números. 6:14, isso. Faze para ti, o quê? Uma arca de madeira de gofé. Você vê que Deus foi ensinando ele? Como que Deus vai ensinar você a ter uma vida de sucesso se você não anda com Ele? Essas informações, você só vai ter da parte de Deus se você andar perto dEle. Uma pessoa distante não ouve a voz de Deus. Eu sempre brinco. Se eu tirar o microfone aqui, só quem está perto vai ouvir. Não é verdade? Só quem está perto vai ouvir. Quem está longe não vai ouvir. É. Vocês ouviram aí? Quem não ouviu? Você está longe, você está distante. Eu falei que o Quincas tem que casar. Agora está jogando cabelinho até de lado agora. Mas vocês ouviram isso aqui? Você percebe que se a pessoa estiver distante, ela vai ouvir? Ela não vai, você está distante.
Não é que Deus não está falando, Deus está falando, Deus fala todos os dias. Mas é você que não está andando perto dele. Se você não andar perto de Deus, você não vai ouvir. Deus fala com você todos os dias, mas você não está ouvindo. E Deus começou a falar com Noé como que ele deveria fazer uma arca. Nunca ele tinha construído, porque a Bíblia fala que o Noé, ele era agricultor, ele não era construtor. Pastor, eu não sei fazer, Deus vai te ensinar. Pastor, eu não tenho capacidade para fazer isso. Deus vai te dar essa capacidade, porque a capacidade vem dele. Meu irmão, se você andar com Deus, Deus vai te ensinar coisas que você nunca imaginou fazer, e você vai começar a fazer. Deus vai começar a te dar ideias, sabedoria, que você vai ficar deslumbrado, porque Deus te deu a revelação. E Deus começou a ensinar Noé a construir uma coisa, era muito grande, irmão. Não foi uma coisa pequena, né? Porque entrou vários animais. E Deus falou para Noé, vamos ler aqui o texto. Faz para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos, olha isso. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. 15. Vamos lá, segue. E desta maneira, farás de 300 côvados o comprimento da arca. Deus começou a dar até as medidas. Tudo certinho, irmão. Olha, a largura, o comprimento, Noé, tem que ser de 300 côvados. Aí Deus falou, e de 50 côvados, a sua largura. Olha só, Deus está ensinando ele. E de 30 côvados, o quê? A sua altura. Olha só como Deus deu tudo para ele. Tem mais. Farás na arca, quantas janelas? Uma janela. E de um côvado a acabarás em cima. A janela ficava lá em cima. A porta da arca porás do seu lado. Até onde tinha que ficar, Deus começou. Meu irmão, Deus ensinou em detalhes. Ele não ficou com dúvida nenhuma. Ele não teve dúvidas. Ele sabia o que estava fazendo. E disse mais, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. A arca tinha 3 andares. Você viu que coisa bonita? Quem já andou aqui de barco? Tá. Coloca o 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará, não vai existir, Noé. E Noé foi fazer a arca. Mas parece que Deus esqueceu de um detalhe. Deus falou para que Noé construísse a arca, né? Eu perguntei, quem andou de barco aqui? O que o barco tem? Para andar, remo, ok? Que é a vela, né? Leme, que é como se fosse um volante, né? Que aí a pessoa vai para lá, vai para cá, vai para trás, não é isso? O leme serve para a pessoa acelerar, serve para a pessoa mudar de direção também. Deus deu todos os detalhes para Noé, irmãos. Deus falou para ele altura, largura, só que Deus não falou para ele colocar leme, nem vela, nem remo. E naquela época não tinha motor. Pastor, como que a arca? Como que a arca foi conduzida? Ela ficou à deriva? Não, porque era Deus que conduzia. Que coisa, não? Imagine você comprar um carro, um carrão aí, vamos colocar aí, Mercedes, né? Vem tudo. O que vem no carro? Ó, vem DVD, vem som da última geração, motor não sei tanto, né? Roda não sei do que, estofado não sei do que, mas não tem volante. Você compraria esse carro? Hã? Compraria? Não tem volante. Como que vai? Como que eu vou dirigir esse carro? Não tem volante. Só acelera e breca. E a pessoa se acelerando naquele carro, hein? Sem volante? Você ia confiar? Noé confiou. Deus deu tudo para ele, mas a direção, o controle para onde ia, era de Deus.
Você tem que aprender a deixar Deus dirigir a sua vida. Hoje as pessoas, elas vivem debaixo de ansiedade porque elas querem controlar tudo. Elas querem controlar tudo. Elas querem prever o amanhã. E quando ela não sabe o dia de amanhã, elas ficam ansiosas, né? Tem gente cada pessoa tem um jeito. Tem gente que come unha, né? Para falar que come o dedo. Um dia uma senhora falou assim, eu fazia um curso de administração de empresas. E a senhora teve que ir para o hospital correndo com apendicite. E o médico falou para ela, sabe por que a senhora teve apêndice? Ela falou, não, a senhora come unha. Há muitos anos atrás, eu vi isso. A pessoa que faz isso, ela vai ter um problema depois. De apêndice. Vai ter. Fica toda hora roendo unha. Vai ter problema depois aí de apêndice. Eu nunca esqueci isso. Ela falou, eu tive que operar às pressas. E o médico muito sábio falou para mim, isso aí foi um costume que você teve, que você ficou comendo a unha, comendo, a coisa foi lá e pegou. Foi por isso que você teve que operar de apêndice. Bom, deixa Deus controlar a sua vida, irmão. A palavra de Deus fala que não andeis inquietos com coisa nenhuma. Talvez você está vivendo assim. Porque você quer dirigir a sua vida. Você quer controlar as coisas. Noé não podia fazer nada. Ele entrou dentro da arca e era Deus que conduzia. Deus não deixou ele colocar lá um remo, vela, porque ele poderia acelerar o processo. E às vezes você está querendo acelerar as coisas. Pular a etapa. Não faz isso. Deixa Deus conduzir você. Pastor, mas a coisa não está indo. Tem um negócio aí que uma pessoa está me oferecendo, vá devagar. Devagar também chega. Amém, Jesus? Não cai nessa não. Deus está me usando para te falar isso. Às vezes você quer acelerar as coisas. Você vai entrar em negócios perigosos. Fica debaixo da presença de Deus, que Deus é contigo. Deixa Deus te dirigir. Se tiver, irmão, que Deus levar você daqui a um ano, que seja assim, que seja conforme a vontade de Deus. Você teria coragem de falar isso, confessar isso aqui dentro da casa de Deus e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade? Sim? Então fala para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Você não falou, você está com medo, Deus, fala de novo, seja feita a tua vontade. Mano, que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Essa é a vontade de Deus. E às vezes você está, não estou aguentando mais, pastor, eu vou lá. Você não vai nada. Deixa Deus conduzir. Porque às vezes você está querendo acelerar uma coisa. Calma. Não andeis inquietos com coisa nenhuma. A condução da arca não estava para Noé. Quem dirigia era Deus. Irmão, aquele barco não afundou. Não tombou. Não entrou água. Amém? Deus guardou ele 370 dias junto com todos aqueles animais. Tem gente que está querendo decidir a vida. Provérbios 20, 24. Eu sei até de qual. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Ó homem, como entenderá o seu caminho? Você não entende as coisas. Quem entende é Deus. Diga amém. Quem dirige a sua vida, quem é, gente? Deixa Deus dirigir a sua vida. Hoje uma irmã olhou para mim e falou, pastor, a minha vida não tem leme. O meu barco, quem conduz é Deus. Você tem que deixar Deus conduzir. Era Deus, irmão. Provérbios 12, 25, a Bíblia fala, ansiedade no coração do homem o abate. Essa ansiedade que às vezes você se pega com crise de ansiedade. Pastor, tem dia que parece que estou aqui, está apertada a garganta, e eu fico numa aflição, dá uma tremedeira. Ai, pastor, é muito problema na minha cabeça. É porque você não está andando com Deus, e você está querendo resolver as coisas da vida. Meu irmão, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, Deus ele guarda você, Ele conduz você. Não deixa as pessoas conduzir você. Tem muita gente, irmão, que às vezes está dentro da igreja, Deus está tratando.
A palavra de Deus fala em Hebreus, presta atenção nisso aqui. A Bíblia fala, calma aí, meu irmão. A palavra de Deus fala que nós não devemos deixar a nossa congregação. É isso que a Bíblia fala? E não abandone a vossa igreja, como é costume de muitos. Se Deus ensina que nós não devemos abandonar a nossa congregação, por que você deixa uma pessoa chegar para você e falar assim: ô Luzia, aquela igreja onde você está lá, é uma igreja boa, mas a minha é melhor. Vamos para a minha lá. Eu vou cuidar de você. Não cai nessa não, que é furada, não? Porque se a Bíblia orienta, não abandone a sua igreja, como é costume de muitos, porque a Bíblia fala que o homem de Deus, ele fala a palavra de Deus. Uma pessoa que chega para você, que fala para você que você tem que sair da sua igreja e ir para ela é homem de Deus, essa pessoa? Vai ler a Bíblia, irmão. Porque ninguém que é de Deus vai incentivar você a abandonar a sua igreja e ir para a igreja dele ou dela. A Bíblia orienta que você não deve abandonar, aí chega lá, um pastor, sabor pastor. Gostou dessa? Aqui foi, pô. Tem uns negócios que a pessoa fala que não é. Não é chocolate. É? Sabor pastor. Sabor pastora. Que agora, quando a pessoa quer ser alguma coisa, irmão, quanto mais você cresce, menos você é. A pessoa monta uma igreja agora, já se torna bispo. Eu sou bispo não sei o quê, apóstolo não sei o quê. Ih, rapaz. Eu sou obreiro valqueiro, pronto. Porque quanto mais você cresce na presença de Deus, menos você é. Você pode ver que na Igreja da Graça, se fosse título, hoje eu seria um bispo. Porque eu cuido de pastores. Mas a igreja não tem isso. É pastor e pronto, acabou. A Igreja da Graça não tem esses títulos. Ah, por que não coloca? Não precisa. Para quê? É coisa de ego. É só ego, só para encher ego das pessoas. Porque fulano, nada contra, mas aqui não tem, porque é muito ego, sabe? Eu sou o apóstolo. Eu sou o... Nossa, depois de apóstolo é o quê? Sei lá o que é. Daqui a pouco aparece um nome aí maior. É normal, irmão. A gente é servo de Deus. Paulo sempre falava: eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou servo de Cristo. Eu sou um dos mais pecadores que existe. Paulo se comportava assim nas cartas, falando. A gente é servo de Deus, irmão. Conversa normal. Mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem que ler a Bíblia. A Bíblia fala que o homem de Deus fala a palavra de Deus. Aí a pessoa chega e começa a cantar. Sabe quem fazia isso? Absalão. Absalão, que ele tinha um plano de tomar o reino do pai. O que Absalão fazia? Eu até coloquei lá. Acho que é Samuel. Eu enviei lá. Eu não preguei isso de manhã, mas estou pregando agora. Essa palavra é muito séria. É 2 Samuel 15:5, na linguagem de hoje. Coloca para mim lá. E olha só o que Absalão fazia. Absalão tinha um propósito, né? De derrubar o pai. Mas ele não falava para todo mundo: eu quero matar meu pai, eu quero me vingar do pai. Não, ele era gentil. As pessoas chegavam na porta do palácio para procurar a ajuda do rei, e ele ficava na porta, todo gentil. E olha como ele fazia. E quando alguém chegava perto de Absalão, para se curvar diante dele, ele segurava, abraçava e beijava. Todo gentil. Vem cá, Daniel. Ai, Daniel. Eu vou ser o Absalão, tá? Que sempre você leva ruim. A parte ruim. Aí ele vinha para procurar o rei, porque todo mundo procurava o rei, por favor. Quando chegava, aqui é a porta. Aí o Absalão chegava. Aí ele ia cumprimentar o Absalão, que era filho do rei. Se curvava. Não, por favor.
amigo. Se arrupia não, irmão, está arrupiando. Meu amigo. Deixa quieto. Abraçava, beijava e dizia assim. Olha o que ele falava, ó. Olha só. Isso acontece hoje, 6. Vamos lá. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. Assim ele conquistava o quê? O coração do povo de Israel. Uma outra versão, coloca a versão normal. Olha o que ele fazia. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, para pedir ajuda. Assim que ele que fazia, o Absalão? Furtava, conquistava, roubava o coração dos homens de Israel. Mas ele abraçava, trazia para ele, para o lado dele, fica comigo. O rei tem muita coisa. Fica comigo, eu vou cuidar de você. Você precisa ser cuidado. Conhece a história? Conhece? Isso está na Bíblia há muito tempo. As pessoas não lêem. Vem aqui que eu vou cuidar de você. Essa igreja é uma família. Eu vou cuide de Jesus. Eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Vou cuidar de você, meu filho. Fica aqui, você vai ver. Eu vou cuidar de você, vou te carregar no colo. Aí a pessoa está na igreja, Deus está tratando ela. E ela não quer passar pelo tratar de Deus. Ela prefere ir para um campo mais sem guerra. É muita guerra, porque está tão difícil. Um dia uma moça chegou para mim, numa igreja onde eu passei, e eu sempre chamava a menina, vem falar comigo aqui. Tudo bem, minha filha? Não sei o quê, você está bem? Até um dia que ela sumiu. Depois de 3 meses, virou a cabeça, irmão. Fez tatuagem, até eu saiu com outras meninas. Menina com menina. Ela apareceu na igreja, eu falei, vem cá. Por que você saiu da igreja? Eu falei para ela, o que está acontecendo? Ela disse assim, a igreja se tornou tóxica. Eu falei, a igreja? Suas amizades. As pessoas que você passou a conversar envenenaram a sua cabeça, minha filha. Foi tão bom que você está fazendo coisa que não agrada a Deus. Ela baixou a cabeça. Como está a sua vida? Porque às vezes a pessoa está numa guerra, mas Deus está tratando e cuidando de você aqui. E aí você quer, pastor, é porque tem muita guerra, estou cansado, é muita luta, eu quero ir para um lugar lá, porque lá diz que é tranquilo. Lá não tem essas coisas que tem aqui, lá é tranquilo. Lá eu vou ser cuidado. É? Então eu vou te mostrar um negócio na Bíblia. 2 Samuel 18:8. Coloca lá, acho que é NVI. Olha o que está escrito aí. Olha, a batalha espalhou-se por toda a região. E naquele dia, a floresta matou mais que a espada. Eles estavam numa guerra, é a guerra de Absalão. Eles estavam numa guerra, espada para cá e luta, e cansaço, estava numa guerra, não estava? E eles saíram da guerra, fugiram da guerra, e foram para a floresta. Não quiseram mais guerrear. A Bíblia fala que a floresta matou mais do que a espada. Às vezes a pessoa está dentro da casa de Deus, ela está enfrentando guerra, mas está ouvindo a palavra de Deus, está orando, está em comunhão com Deus. Deus está tratando, Deus está te restaurando. Fique na sua congregação. Não segue esse papo não, meu irmão, porque você está deixando que pessoas venham dirigir a sua vida. Quem dirige a sua vida é o Senhor. Quando você deixa a sua vida aos cuidados de alguém, porque fulano que é o guru, ele é a pessoa que falou que vai cuidar de mim, que vai decidir tudo que eu tenho que fazer. Não, quem decide aqui é Deus, irmão, é a palavra de Deus. Cuidado com isso.
Porque ninguém sabia que Absalão queria cuidar de ninguém, não. Aquilo lá era só falsidade. Ele tinha os seus próprios propósitos. Ele tinha seus próprios planos. Só queria usar as pessoas. E as pessoas que seguiam Absalão não estavam entendendo o que Absalão queria. Quem está entendendo? Ele só queria conquistar o reino do pai. E ele pegava na mão, abraçava, beijava, ele trazia essas pessoas para o lado dele, e as pessoas, coitadas, achavam que iam ser cuidadas, foram usadas. Deviam ter ficado na guerra. Amém? No jejum, na oração, na campanha que tem, e não ir para o lugar e falar, porque lá é tranquilo. Não vai não, irmão. Porque a Bíblia fala que você não deveria deixar sua congregação, como é costume de muitos. Tem gente que vira e mexe. Está na igreja, cadê fulano? Não, que eu fui fazer a campanha do desce e morre. Sei lá o nome, cada um entra nos negócios. Para com isso, irmão. Segue a Jesus, diga amém. Você tem sua igreja, para com isso. Às vezes você sai de um ambiente, você fala que o ambiente aqui é guerra, aí você vai para um ambiente tranquilo, floresta, mato, né? Ai, pastor, eu estou precisando para um lugar mais tranquilo. A floresta matou mais do que na espada. Deixa Deus dirigir a sua vida. Os céus são do Senhor, diz a Bíblia. E a terra Deus deixou para que os homens coordenassem. Porque é você que decide quem vai dirigir a sua vida. Se é você, as pessoas, ou se é o Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos orar? Fica de pé, meu irmão. Semana que vem, eu vou continuar a história da arca. Quem aprendeu bastante coisa só hoje. Semana que vem eu vou falar por que a arca não afundou. Talvez você tenha muitos projetos e estão afundando. Pastor, está dando tudo errado na minha vida. Pastor, por que o barco não afundou? Tem mais coisa para falar? Tem, muita coisa. Eu acho que uma das mensagens tão poderosas é semana que vem. E nascer também. Eu já fiz mensagem para 4 domingos. Tudo ontem. Tem bastante coisa, já está tudo pronto. Eu mandei para alguns pastores, você já fez tudo isso, já tem mensagem até o final do mês já. Deus foi falando, eu fui ouvindo. Semana que vem você vai ver como que você vai aprender para os seus projetos não afundarem. Pastor, tudo que eu planejei na minha vida está dando tudo errado. Eu pensei, eu imaginei que eu ia dar certo na vida, não dei. Vai dar. Domingo que vem, nem que se chover, se fazer frio, meu irmão, vem para a casa de Deus, porque Deus vai tratar você. E aquilo que você tem, os seus projetos, Deus vai ensinar para que você seja